Carta de Ano Novo. Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever do bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Vida e Caminho, editora GEM. Muito boa noite a todos, muito boa noite, amigos que estão conosco presencialmente aqui no SEAC de Conchal, e também os muitos e muitos amigos que já estão conosco por todo o Brasil, através das redes Amigo Espírita e da Web Rádio Fraternidade, além, é claro, do nosso canal também do SEAC, do YouTube e do Facebook. Hoje, uma noite muito especial, mais uma, porque teremos a presença aqui do nosso querido amigo Jorge Alberto Elarra Canto. Boa noite, Jorge, tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite para todo o nosso pessoal que está aí no SEAC nessa noite. E uma boa noite muito, muito especial para quem está pela internet ligado conosco nessa nossa atividade híbrida, presencial e através da Web Rádio Fraternidade, da Rai TV e do canal do Facebook do próprio Centro Espírita do SEAC. Uma boa noite para todos nós. Obrigado, Jorge, mais uma vez, pela tua presença, pela tua disponibilidade. Gratidão desde já. O Daniel vai fazer a prece inicial para a gente. Daniel Magnusson, boa noite, Daniel, tudo bem? Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, agradecer a Deus, Pai, Pai de todos nós, Jesus, amado Mestre, os benfeitores espirituais. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos todos reunidos e hoje peço a iluminação dos benfeitores ao Jorge Elarra, que vai nos felicitar hoje com a sua palestra, auxiliando a todos nós, os benfeitores da casa aqui também, ao entendimento de tudo que for dito. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Daniel. Acho que travou de novo. Até mais. Até mais.
Muito bem. Nós, para iniciarmos a nossa atividade de hoje, vou passar um videozinho curtinho que a Silvana Godoy fez para a gente. Ela já fez aquele que passou agora há pouco. E também eu queria dizer que o primeiro vídeo que nós passamos é do IGESE, na voz da Ivana. Carta de Ano Novo de Emmanuel. Mas essa aqui é uma mensagem para o nosso próximo ano. Muito bem, quero agradecer a Silvana por essa mensagem e ao desejo de todos nós para que tenhamos um 2021 vacinado. Jorge, quero te agradecer antecipadamente pela tua presença. O tema da palestra do Jorge hoje é o Ano Novo e Nós. E o Jorge esteve conosco durante o ano todo, praticamente, e não teria como ser diferente para a gente fechar esse ano com ele. Eu disse isso a ele, ele prontamente atendeu o convite. Como de hábito, ele é muito prestativo, muito solícito, assim, e a gente agradece demais. O Jorge era para estar aqui presencialmente em abril, né? E aí veio a pandemia, só que aí o que foi uma tristeza acabou sendo um motivo de alegria, porque de abril para cá, essa é a 14ª vez que você fala para a gente aqui, para o SEAC, para a Rede TV, Amigo Espírita, Rai TV e também para a Web Rádio Fraternidade. Então, Jorge, nosso muito obrigado. E eu já vou te passar a palavra, então. Eu não vou te apresentar porque o povo te conhece. Está cheio de fã-clube seu aqui. Um abraço. Obrigado. Valeu. Olá, meu povo de Conchal. Boa noite para todo o nosso pessoal do SEAC. Que prazer estar dessa vez agora presencialmente com todos aí no centro e também atendendo aos companheiros que pela internet estão ligados conosco. Uma boa noite para todos nós. Hoje, como bem foi falado pelo Paulo, o nosso assunto é o Ano Novo e Nós. E é verdade. Nós estamos na antevéspera de um ano novo. O ano novo está para acontecer e, na verdade, isso, como bem lembrou a Silvana, é uma maravilha, porque é, na verdade, um livro novo com 365 páginas em branco para que a gente possa preencher no ano que vem. Isso é muito importante. É muito importante até mesmo quando a gente considera que essa questão de ano novo é uma simples convenção, porque qualquer dia do ano poderia ser considerado um ano novo. Os chineses, esse ano, vão comemorar o ano novo no dia 12 de fevereiro. E os judeus vão comemorar em setembro. É quando começa o ano judaico. E no mundo ocidental, nós comemoramos no dia 1º de janeiro. É tudo uma convenção. Mas, embora seja uma simples convenção, ela tem um impacto psicológico muito grande em todos nós, porque quando o ano vai começando a chegar no final, nós começamos a ficar cansados, nós começamos a ficar meio que esperando por uma virada de página para que novo alento nos surja. E essa questão psicológica que envolve a questão do ano novo, ela é muito importante, porque ela acaba sinalizando para nós algo que é significativo para um processo de mudança, que é a sensação do novo,
a chance de nós termos, na verdade, um recomeço da nossa caminhada e uma redefinição dos nossos objetivos. E isso, na verdade, é muito importante para nós, porque nós precisamos todos fortalecer os nossos ânimos, fortalecer as nossas fibras, por conta das características do momento que nós estamos atravessando. Como nós bem sabemos, a doutrina espírita fala muito da questão da transição planetária, e o cenário que nós estamos vivendo é bem aquele definido por Allan Kardec no capítulo 18 da Gênese, quando falava do período dos chamados sinais dos tempos, um período em que diversas características iriam ser apresentadas pela sociedade, indicando que nós estaríamos efetivamente apresentando transformações muito profundas no tecido social do nosso planeta. O curioso de tudo isso é nós observarmos que, apesar de a doutrina espírita estar falando disso há muito tempo, desde a sua codificação, a obra A Gênese é de 1868, então já dali nós tínhamos todo um aparelhamento para a interpretação de que iríamos ingressar num período de transição na humanidade em breve tempo, e Kardec sinaliza ali uma série de características desse período. Nós começamos a observar na sociedade materialista, na ciência oficial, na leitura que os próprios estudiosos falam do tempo que nós estamos vivendo, que os historiadores do tempo atual, os historiadores contemporâneos, já estão comentando que nós estamos passando por um período de profundas transformações na nossa sociedade. Os estudiosos da nossa época, eles estão trabalhando a questão dos conflitos que nós estamos vivendo nos tempos atuais, e eles relacionam 7 conflitos diferentes, que indicam que a nossa humanidade está passando por uma etapa que ela não teria passado nas épocas anteriores. Esses 7 conflitos apontados pelos estudiosos, eles podem ser fechados em 4 grupos. Existem os fenômenos que são de natureza no sentido, são de característica natural, são da própria natureza, são fenômenos que estão ligados à estrutura do próprio planeta, e aí existem 2 que estão citados aí. Um deles é a alteração do clima, que é apresentada, a percepção de algumas alterações que estão acontecendo no planeta nesse sentido, e com vários impactos na questão do meio ambiente. E o outro elemento também da natureza, mais ligado à questão da saúde, é a pandemia que nós estamos atravessando, que é um outro fenômeno que gera mais estresse na sociedade. Então, nós temos, de um lado, um processo que está chamando a atenção dos estudiosos pelo clima, e outro com relação à pandemia em si. Há uma segunda família de fenômenos que estão acontecendo, que são os conflitos de natureza política. Nós estamos vendo conflitos muito fortes no momento presente que estamos vivendo. Nós estamos vendo o quê? Um crescimento de regimes autoritários, segundo os estudiosos, um esgarçamento das relações entre o Oriente e o Ocidente, está sendo feito uma tentativa de luta, de hegemonia de grandes nações do nosso mundo hoje. Estamos vivendo um período também de sinalizações de guerras, de conflitos. Então, essa outra família de problemas são observados pelos cientistas. Há também uma terceira classe de fenômenos que são da área social, que são os protestos que vêm acontecendo. Os protestos sociais, os protestos de gênero, os protestos sociais que vão acontecendo em diferentes frentes da nossa sociedade, que vem chamando a atenção dos estudiosos em função da desarmonia que a nossa sociedade vem apresentando. E, por último, além dos naturais, os políticos, os sociais, os estudiosos também identificam graves conflitos na área religiosa. Nós estamos vivendo período de conflito religioso no planeta. E isso que a gente está dizendo não é a doutrina espírita, são os estudiosos que, olhando o comportamento do nosso planeta,
comportamento das nações indicam que nós estamos vivendo um período de profundas mudanças na nossa sociedade. E eles indicam as causas do porquê que isso estaria acontecendo. São 4 causas que eles dão. Eles dizem que uma das causas é o crescimento populacional. E isso acontece sistematicamente na humanidade. Quando ocorre um grande crescimento populacional, a nossa civilização ela se estressa e começa a apresentar fenômenos muito estranhos. Acontecem conflitos, as pessoas começam a ter uma busca pelo poder, porque é muita gente e não tem poder para todo mundo, aí geram conflitos sociais que são gerados por esse crescimento, busca uma série de dores que acontecem. Uma segunda causa, segundo os estudiosos da situação que nós temos hoje, é o chamado materialismo, que assentou-se no local onde as religiões tradicionais ficavam e está ditando as normas do comportamento humano, apresentando como verdades aquilo que ele acredita e depondo a todos os conceitos que a religião colocava, ele está depondo esses conceitos e colocando a sua ordem, a sua maneira de interpretar a vida, e a gente vem vendo na nossa sociedade os espaços que o materialismo vem ocupando na sociedade mundial, ditando determinadas regras e alterando profundamente a maneira das pessoas viverem. Um terceiro elemento apresentado pelos estudiosos são as mídias sociais. As mídias sociais estariam promovendo o esfriamento das relações humanas, criando o vazio existencial. As criaturas sentem necessidade porque o homem é um ser gregário e esse modelo de sociedade virtual ele não está satisfazendo as reais necessidades do ser humano e isso vem promovendo um esfriamento do indivíduo com o aumento das taxas de suicídio e de depressão em todo o mundo. Se, por um lado, a tecnologia aproximou as pessoas que estavam distantes, pela possibilidade de você fazer lives e estar próximo das pessoas que estão longe, ao mesmo tempo que ela aproximou quem estava longe, ela afastou quem estava perto. Algumas pessoas estão perdendo o contato com os seus próximos e está ficando mais próxima dos seus distantes. Nós, então, estamos vivendo também esse fenômeno. E o quarto e último, segundo os cientistas, do que está acontecendo hoje, é um problema decorrente da decadência da sociedade ocidental. Eles analisam que, olhando historicamente a humanidade, esse modelo da sociedade ocidental que nós temos, ele muito provavelmente entrará em crise, segundo a leitura que esses estudiosos assim fazem. E a doutrina espírita sintetiza esse pensamento numa só palavra: transição planetária. A transição planetária é o período no qual há uma convulsão de ideias. Segundo o que o Espiritismo diz, não é um período de modificações geológicas, não é o planeta que se transforma. O que está se transformando, na verdade, é o conceito do que seja viver. Então, nós estamos tendo hoje, no nosso mundo, uma mudança muito forte no sentido de como a sociedade se organiza. Os nossos valores estão todos sendo repensados em função do quê? Em função de alguns fatores que o Espiritismo apresenta. O materialismo é um deles, as redes sociais também é um fator relevante, e o Espiritismo destaca um terceiro fator, que é a reencarnação em massa de entidades perturbadas, que estão tendo a última oportunidade para se renovarem dentro da superfície do planeta, oportunizando elas a chance de ficarem no nosso planeta depois do processo de transformação pelo qual nós iremos atravessar nas próximas décadas, nos próximos anos, com o chamado processo de transformação da Terra de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. É por isso que o ano é tão importante para nós, porque ele é a chance que a gente tem, se nós soubermos aproveitar, de mudarmos profundamente a nossa posição diante de tudo isso. Porque, via de regra, o ser humano ele é muito indiferente com relação ao tempo. Ele é até meio descansado com relação às possibilidades que o tempo nos oferece. Nós acabamos perdendo as chances que a vida nos dá, na crença de que sempre temos chance, depois eu digo que eu amo, depois eu faço bem, depois eu cuido disso, e a gente vai empurrando para frente.
E a doutrina espírita, quando ela é mal entendida, ela estimula os indivíduos a dizer, não, isso aí na próxima encarnação eu vou cuidar. Só que nós não sabemos se na próxima encarnação nós teremos acesso ao conhecimento espírita. Olhemos a superfície do globo. São 8 bilhões de pessoas, provavelmente no ano de 2024. 8 bi. Quantos espíritas são? Quantos países existem que não sabem sequer o que são os princípios espíritas? É arriscar muito alto não fazer a mudança agora, na crença de que nós teremos esse conhecimento de novo numa próxima oportunidade. Então, nós precisamos de um método, nós precisamos de uma estratégia para que nós consigamos fazer com que o ano novo seja bem aproveitado por nós. Por isso, o tema do nosso assunto de hoje, que é o ano novo e nós. Como que nós e o ano novo nós podemos nos encontrar? Como que eu posso aproveitar o ano novo para mim? E ao mesmo tempo, como é que eu posso me inserir nesse ano, dando a minha contribuição para a transformação que está acontecendo lá fora? É uma via de mão dupla. Como que eu colaboro nesse mundo que está em transformação e que precisa de pessoas para ajudarem essas mudanças pelas quais o mundo está passando, e como que eu posso aproveitar essa janela de tempo de um ano para que em mim se proceda um fenômeno de transformação íntima, de tal sorte que a gente consiga dizer, aproveitei a lição, aproveitei o ano e saí dele melhor do que eu entrei. Então, para que a gente possa sair do ano que vai começar melhor do que nós entramos, nós vamos ver hoje 3 estratégias que nós precisamos buscar para que a gente faça com que o nosso ano seja muito mais efetivo, que a gente consiga efetivamente usufruir dessas 365 páginas em branco que nós iremos receber. Como que a gente pode fazer para que o ano seja realmente novo, que ele não somente passe por nós, mas que a gente, quando olhe no final de dezembro do ano que vem, olhe para trás e diga, aproveitei as oportunidades, cresci com as chances que me foram dadas. Então, vamos lá para as 3 estratégias que a gente precisa cuidar. Estratégia número 1. A primeira estratégia é nós vencermos uma dificuldade muito grande que nós ocidentais temos. Qual é a nossa dificuldade? Celebrarmos o presente. Nós ocidentais temos muito uma tendência de não estarmos no momento presente em que nós estamos. Quando o momento presente se apresenta para nós, ou nós estamos no passado, ou nós estamos no futuro. Nós não conseguimos com facilidade nos sentirmos por inteiro nos momentos presentes que a gente tem. Nós vamos ter agora a festa do final do ano e talvez a gente não consiga usufruir o momento do ano porque a gente vai estar olhando para trás ou olhando para frente. Preocupado com o que passou, preocupado com o que aconteceu, preocupado com as coisas que a gente não resolveu e a gente deixa de olhar o presente. Ou preocupado com o futuro, preocupado com o que vai vir, preocupado como é que a gente vai fazer, ou ansioso pelo que vai vir, não é? E acaba a gente não estando presente na hora que a gente tem que estar. Então, qual é a recomendação que a gente tem para isso? É uma recomendação que está no budismo, que diz que nós temos que desenvolver a nossa habilidade de apresentarmos aquilo que o budismo chama de consciência desperta. O que é consciência desperta? É eu estar onde eu estou. Se eu estou onde eu estou, então a minha consciência está desperta. E como seria isso na prática? Seria nós percebermos efetivamente aquilo que está acontecendo e nós usufruirmos o presente, nós saborearmos a vida. A vida existe para ser saboreada, para ser curtida, para ser sentida na sua plenitude. Uma vez perguntaram ao Buda qual era o objetivo da vida. E a resposta dele é incrível. O objetivo da vida é viver. Então, se o objetivo da vida é viver, então vamos viver essa vida. E como é que a gente vive? Consciência desperta, estando presentes no momento presente. O que seria isso na prática?
Na prática, é você sentir prazer no momento em que você está vivendo, despertando sua mente para a grandeza daquilo que está acontecendo com você no momento em que você está. Porque quando a gente está no passado ou no futuro, a gente não usufrui das coisas. E vai querer usufruir do momento no futuro. Você, olha só, foi tão legal essa festa. Poxa, foi bacana. Aí eu fico olhando as fotos, foi tão bacana isso. Mas no momento que eu estava vivendo, eu não curti. Então é curtir as coisas. Vamos para exemplos práticos. Você tem um filho ou uma filha que está se alfabetizando, está aprendendo a ler. E você não tem tempo para poder ensiná-lo a ler, ou ensiná-la a ler. Minha filha, mas que chato isso, eu já falei. Não, depois vai com a tua mãe, comigo não. E a gente vai se retirando dessa possibilidade de nós aproveitarmos esse tempo. Qual é o resultado disso? O resultado é que os nossos filhos só se alfabetizam de uma vez. Só uma vez que eles se alfabetizam. Eles não vão se alfabetizar de novo. E se você não aproveitar aquele momento mágico da junção das letras, nunca mais isso vai voltar. Então usufrua, curta esse momento, saboreie essa hora em que seu filho está aprendendo a ler. Se sua esposa, seu marido, chama você para fazer uma coisa que é mais dela do que seu, ou mais dele do que seu, e você diz, meu Deus, a hora que eu tinha, ela vai roubar, vai me levar para o supermercado, Jesus. E aí você vai de mau humor para o supermercado, como se ela estivesse roubando um tempo que era seu. É preciso ressignificar isso, dizendo, esse é o meu tempo com ela, porque ela se agrada quando eu estou aqui. Não gosto de vir ao supermercado, mas o prazer que ela sente é tão grande que esse é o momento que eu entrego para ela. Então, se nós ressignificarmos isso, em que a gente saboreia a vida, entregando o que a gente tem como sendo o nosso momento com o outro, a vida se torna diferente. Nós não temos a tendência de celebrarmos o momento presente. É difícil as pessoas no Ocidente que quando sentam à mesa dizem, gente, não, para. Antes de almoçar, olha que maravilha, eu queria falar umas coisas antes. Olha que lindo, nós estamos todos em volta da mesa, está todo mundo aqui, com saúde. Talvez essa cena nem se repita mais, que talvez ano que vem a gente nem esteja mais junto. Alguém pode estar doente, alguém pode desencarnar, a gente pode seguir outros rumos. Talvez a gente, se não ano que vem, em poucos anos, não vai viver isso de novo. Então, eu queria só agradecer esse momento que vocês estão me dando. Então, quero agradecer a você pela sua companhia, pelas coisas que a gente está vendo. Isso é consciência desperta. É eu sentir aquilo que a gente tem. Você vai a um lugar, você diz, olha onde eu estou, gente, eu estou aqui. É você estar aonde você está. É não tratar com indiferença o que a vida nos oferece. Então, é você valorizar as coisas simples. Se a gente bem lembrar do nosso período de infância, as nossas maiores lembranças da infância não tem dinheiro envolvido. Não tem dinheiro. É fruta no pé, é correr pelo quintal, são as brincadeiras de criança. Não tem dinheiro. Porque o que fica não são as coisas, é o que a gente sente, são as emoções. E a gente, às vezes, não valoriza isso, então a gente precisa valorizar as pessoas, valorizar as relações que a gente tem, aprender a amar o que é imperfeito, a amarmos as pessoas com a imperfeição que elas têm. Não sermos indiferentes com os outros, mas destacarmos a possibilidade de nós sermos capazes de olhar para o outro que é imperfeito e celebrarmos a companhia dessa pessoa que tem imperfeição, mas e daí? Eu também sou imperfeito, o outro também é imperfeito, e viver a felicidade que a imperfeição nos permite viver. Isso é maravilhoso. Então, ter consciência desperto é você valorizar as coisas que são simples. Às vezes, coisas tão pequenininhas que a gente faz são as lembranças que vamos guardar para sempre. Então, a gente sair desse mundo das coisas para o mundo dos sentimentos e sentir os sentimentos que a vida nos traz no dia
É muito importante. Celebrar as coisas. Hoje eu quero sentar com vocês e eu quero contar uma coisa para vocês. Eu quero celebrar com vocês isso que aconteceu. E celebrar. A vida é para ser celebrada, para ser vivida, para ser curtida, para ser intensamente saboreada. Se nós não fizermos isso, ela vai passar em vão. E o ano vai passar em vão. Porque nós estaremos sentados pensando no que passou, com remorso do que fizemos ou daquilo que não fizemos, ou ansiosos pelo dia de amanhã que não chega, e no momento presente, quando estamos com as pessoas com quem dividimos a vida, nem olhamos para as pessoas que estão conosco, não conseguimos dividir essa relação, não conseguimos sentir os outros. Então é sentir pessoas, sentir, desenvolver a capacidade de sentir onde nós estamos. Isso significa dizer que nós precisamos estar no presente, não no passado e nem no futuro. Dica número 2, não estar no passado. E qual é a coisa que mais nos prende ao passado? O que mais nos prende ao passado não são os nossos acertos, são os nossos equívocos, são os nossos erros, ou as nossas mágoas, as nossas feridas. Nós temos uma tendência miserável de ficarmos lembrando do ruim. Aí a gente fica cozinhando as nossas lembranças. Ai, meu Deus, olha o que ele me fez ou o que ela me fez. Ai de mim, coitadinho, porque sofri. E aí eu não avanço, eu não cresço, porque eu fico lembrando do que o outro me fez, do que o outro me fez, do que o outro me fez. Aí fico refazendo os diálogos na minha cabeça, reouvindo o que ele falou. Aí eu soluço de novo, o queixinho treme e a gente fica se sentindo mal, mas volta a viver todas as emoções de novo. E o que acontece? Quem está preenchendo o nosso presente? Quem está preenchendo o nosso presente é o nosso passado. Então eu não estou vivendo o presente. Todas as vezes que eu paro para sentir raiva do passado, sentir ódio, sentir mágoa por aquilo que os outros me fizeram, eu não estou no hoje. Eu estou longe. Tanto que as pessoas, ei, fulano, oi, e a gente está disperso. Nós não estamos com a consciência desperta. Nós estamos no passado olhando, lembrando, olha o que ela me fez, o que ele me fez, miserável, tomara que ele esteja bem mal, tomara que ele passe bem mal com o que ele me fez, com o que ela me fez. E a gente fica remoendo essas coisas. É péssimo. Quando não é o erro dos outros, é o nosso próprio erro. Eu fico parado pensando, meu Deus, olha o que eu fiz, eu sou um louco, por que eu fiz isso? Eu sou uma besta mesmo. E aí eu fico remoendo o que eu fiz, e aí eu trago para o momento do hoje o meu ontem. Não vivo hoje, fico vivendo o passado todos os dias e, portanto, não tenho presente, não usufruo a vida, o cavalo passa encilhado e a gente não monta. Então, como que eu posso fazer para que eu esteja no presente? Para que eu esteja no presente, eu não posso estar no passado. Eu tenho que deixar o passado lá atrás. Porque se o passado visita meu presente com frequência, ocupando o meu tempo, então meu passado não é passado, meu passado é presente. O passado só será passado quando ele passar. Se ele não passou, é porque ele ainda está conosco. A gente está arrastando essa canga do ontem até o hoje. E a chave que abre essa cadeia e solta o passado para trás chama-se perdão e auto-perdão. Nós necessitamos dar perdão. É necessário, porque isso é imperioso para nós. Nós já conversamos sobre outras vezes sobre isso, mas eu vou me repetir. Estar no passado, estar vivendo o passado e não perdoar, arrisca as nossas almas a vivermos 3 sentimentos, 3 consequências ruins. Adoecer fisicamente, adoecer espiritualmente, porque eu vou ficar com obsessão, uma série de problemas espirituais, e ainda tenho numa próxima existência a presença do meu desafeto dentro de casa. Ninguém quer isso. Conviver de novo com a pessoa que a gente não gosta. Então, a solução para que isso não ocorra é nós promovermos o processo de perdão dentro de nós. Então, quando a gente diz que é para perdoar, não significa perdoar que você vai apoiar o que o outro faz, que você vai ficar conivente com o que o outro faz, que você vai se calar diante daquilo que o outro está fazendo. Não,
que você vai ser até, de certa maneira, imprudente, a ponto de dizer, não, ele me machucou, mas não vai machucar de novo. Pode machucar, então, não é isso. Não é nada disso. Não é nem apoiar, nem ser conivente, nem se sujeitar na condição de subserviência para ficar calado, e nem ser imprudente. Não, me machucou, mas não tem nada a ver. É você ter prudência. Prudência, mas desatar os vínculos. Como? Compreender que o outro tem limitações. Compreender que o outro tem fragilidades. Não olhar o outro com ódio, mas ele faz isso porque ele não tem recurso. O recurso que ele tem é esse. É isso que ele pode oferecer, ele não sabe fazer diferente. E esse dom de entender o outro é que é a majestade da alma. É você conseguir fazer isso porque você se liberta. Quando você faz isso, é você que melhora. E aí você, quando exerce o papel de fazer realmente o perdão, não significa que você vai voltar com a pessoa, vai ficar agarrado com ela. Não necessariamente. Pode ser até que volte, mas não é necessário isso. Mas você se desvincula emocionalmente. Você não lembra mais com raiva, não lembra mais com ódio, não se sente mais angustiado, o coração não palpita quando você faz isso, mas também você não cai no outro extremo, dizer, olha, para mim é como se fosse um pedaço de pau, tá ali, para mim não existe mais. Isso não é perdão. Perdão é você não carregar a pessoa dentro de você, decidir se aproxima mais ou não do outro, mas, ao mesmo tempo, ter o cuidado para que esse outro que a gente está falando não nos machuque novamente. Então, você vai descobrir a que distância você pode trazer, mas sem se tornar frio. Não vai se tornar frio. Você vai tirar a mágoa e poder olhar para o outro sem o sentimento de desamor que pode ter animado você ao encontrar com a pessoa. Quando você encontrar com o outro e não sentir o coração querendo sair pela boca, é um sinal de que o perdão está acontecendo. E quando você não ficar com a cara virada, também é um sinal de que o perdão aconteceu. Quando você conseguir olhar para a pessoa com naturalidade, sem ódio e sem desamor, você conseguiu fazer o perdão. Aí você se acerena por dentro. E isso é muito importante. Isso é espetacular para o crescimento da gente. Promover o perdão é uma necessidade imperiosa para que a gente consiga estar com a consciência desperta no hoje. Senão, o passado fica nos visitando o tempo todo. Além do perdão, o processo do auto-perdão. Aprendermos a perdoar a nós mesmos, a não ficarmos reféns do passado, remoendo a nossa consciência, nos criticando, porque se você não se auto-perdoa, você corre o risco de perder a alegria de viver, se punindo, uma maneira de se autopunir, se castigando porque o que eu fiz, a gente precisa sair dessa situação que pode gerar, inclusive, processos depressivos. A gente não pode fazer isso, senão a gente fica estagnado. Se eu não promover o auto-perdão por um tropeço que eu fiz, eu posso correr o risco de não saber caminhar. Então, eu preciso fazer um processo de auto-perdão. Dentro da literatura espírita, há muita coisa já sobre perdão, mas sobre auto-perdão a gente encontra menos material. Então, reunindo o que a gente consegue encontrar na doutrina espírita sobre isso, eu vou dar aqui 5 passos para a gente promover esse auto-perdão que a gente encontra na literatura espírita. Ponto número 1, reconhecer que eu errei. Reconhecer que eu errei, que o erro é meu, e reconhecer que ele faz mal para mim. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse é o começo. 2, me aceitar na minha pequenez. Aceitar que eu erro. Aceitar que eu sou um ser humano, que eu tenho dificuldade. Aceitar que eu sou frágil. É muito importante que a gente consiga fazer isso. Então, eu preciso reconhecer que eu errei e, em segundo momento, me aceitar como eu sou. Momento número 3, depois que eu me reconheci errado e que eu fiz um auto-reconhecimento de que eu errei, eu tenho consciência de que o erro é meu, eu preciso sair da condição de chorar o meu erro, que é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Temos que ir para a terceira etapa, que é
querer reparar o erro. Eu preciso sair disso e resolver os conflitos que eu tenho. Pedir perdão, consertar o que eu fiz errado, fazer alguma coisa para compensar os meus equívocos, que seria a quarta das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a gente aceitar que a gente precisa resolver e não esperar o amanhã para resolver todas as coisas. Passo número 4. A gente se colocar a serviço de Deus para reparar aquilo que a gente não consegue enxergar através de Deus. Então, deixar com que o próprio Criador nos traga as tarefas que a gente pode desempenhar e não fugir delas. Eu vou fazer o que eu puder para mudar. E se aparecer alguma oportunidade para que eu me restabeleça, então eu tenho que aproveitar isso. Existe uma frase de Emmanuel muito bonita sobre essa questão, em que ele diz que todas as vezes que a justiça chega para cobrar alguma coisa do nosso passado e nos encontra em serviço, a misericórdia vem e diz, só vai aplicar a pena depois que esse serviço que ele está fazendo for contabilizado na conta dele a benefício. Não sei se eu fui claro no que eu quis dizer. Eu faço um erro, aí depois a justiça vem cobrar o meu erro. Quando a lei de justiça vem cobrar e eu estou em serviço, quando a justiça chega, a misericórdia diz, opa, não vai cobrar, está trabalhando. Você só vai cobrá-lo depois que esse serviço que ele está executando entrar na sua ficha a favor dele. Quando isso que ele está fazendo entrar na ficha, aí você recalcula a pena, aí você vem cobrar. E eu tinha uma companheira do Movimento Espírita de Rondônia que dizia, gente, então a gente não pode nunca parar de trabalhar, que é para toda vez que a justiça chegar, ai meu Deus, lá vou eu de volta, porque eu não consigo aplicar a pena. Mas é mais ou menos por aí, sendo que o trabalho não é o trabalho espírita, é o trabalho no bem, é você estar sintonizado no bem. E o quinto desses passos é você fazer uma das coisas que é a coisa mais bonita, que sela o processo do auto-perdão. É você dizer para você mesmo, eu me perdoo, porque quem cometeu isso lá atrás não fui eu. Foi uma pessoa muito mais jovem do que eu e que não é mais eu. Eu, hoje, tenho uma maturidade que não cometeria o que ela fez, ou o que ele fez. Então, eu me absolvo porque eu sei que eu não sou mais a mesma pessoa. E por que eu não sou mais a mesma pessoa? Porque me dói lembrar do que eu fiz. Como me dói lembrar do que eu fiz, é porque eu já não sou mais o mesmo. Se não doesse, é porque eu estava no mesmo padrão. Como eu perdoei, eu agora estou livre. Então, para que eu não esteja no passado, para que eu esteja no presente, perdão e auto-perdão. Então, uma das estratégias para o ano novo, consciência desperta para estar no presente. Perdão e auto-perdão para nos libertarmos do passado. Presente, passado, está faltando um. E o que é que eu faço para que eu não viva no futuro? Porque quem vive no futuro são os ansiosos. A gente tem que diminuir o nosso grau de ansiedade. Isso não é novidade. Não vos afadigueis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Nós somos muito ansiosos. A gente tem que acreditar mais em Deus, ter mais confiança, fazer o que a gente tem que fazer e estar sereno. Sereno por quê? Porque eu sei que tem um Deus que me cuida. 2, eu sei que eu sou uma alma imortal e ninguém pode tirar de mim a imortalidade, o meu dom mais precioso. Eu vou viver daqui para frente, eternamente para frente. Então, por que o medo? Como dizia o Krishna, por que esse medo das questões que são tão impermanentes? Todas as dores do homem são impermanentes porque elas não permanecem, elas desaparecem. Porque a existência humana é muito curta. E é exatamente essa leitura de que o mundo, na verdade, tem dá oportunidades incríveis para nós, para o nosso crescimento, que a gente precisa ter na nossa mente. Então, 3 coisas são essenciais para garantir esse futuro. A compreensão de Deus, o meu Senhor, que cuida de nós. 2, eu sou uma alma imortal. Sim. E 3, eu terei outras oportunidades.
Além de ser uma alma imortal, terei outras oportunidades, porque o meu destino é a felicidade. Se eu sei que eu estou destinado à felicidade, se eu sei que eu sou imortal e sei que Deus cuida de mim, se eu tiver essa convicção dentro de mim, eu diminuo a minha ansiedade. Eu sou ansioso porque eu tenho medo do amanhã. Eu tenho medo das coisas, então relaxa. Relaxa. Deus sabe. E Deus não vai ficar nos medindo, nos condenando, com uma métrica, nos medindo. Viva a vida. Seja intenso no seu presente. Faça o que você puder para que faça sentido todas essas coisas. Então, essas são as 3 regras que a gente tem que pensar. 1, consciência desperta por conta do presente. 2, perdão e auto-perdão por conta do passado. 3, espiritualização de nós, para que a gente diminua a ansiedade com relação ao futuro. Para o ano novo, essas 3 regras. Isso aí, assim, até pode parecer novo, né? Mas não é novo, tá? Eu não inventei. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 922, que é uma questão maravilhosa, onde Allan Kardec pergunta assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um, é verdade. O que basta para a felicidade de um, constitui desgraça para o outro. Então, nem todo mundo tem o mesmo nível. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Então, qual seria a receita da felicidade para a Terra? E os Espíritos dizem que são 3 coisas. Diz ele, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Vamos olhar devagar isso? Para que eu seja feliz materialmente, o que preciso? A posse do necessário. O que é a posse do necessário? É eu possuir o que eu preciso. Não precisa ter mais do que eu preciso. O que faz a gente não viver a vida com serenidade é porque a gente fica muito preocupado com as coisas e não vive o presente, porque está preocupado em ter demais. Mas se eu tivesse só o necessário, me sobraria tempo para as pessoas. Eu fico querendo ter tanto, que as pessoas... Não, depois eu vejo meu filho, depois eu vejo minha mulher, depois eu cuido do meu marido, não, depois eu vejo meu pai, depois eu cuido da minha mãe. E vou cuidando das coisas do mundo material e esqueço das pessoas. Então, a posse do necessário é fundamental, porque se eu não tiver o necessário, como é que eu vou ser feliz? Eu tenho que ter pelo menos o necessário, mas ter mais do que o necessário deixa de constituir felicidade. Então, eu preciso me concentrar na minha vida, no meu presente, com a posse do necessário. Lutar pelo que eu preciso e não se desesperar por todas as coisas, mas ter aquilo que, na verdade, é o suficiente para mim. Para que eu não fique olhando o tempo todo para o amanhã desesperado, nem fique olhando para o passado o tempo todo, olhando em volta de mim, olhando para o que os outros têm. Se concentre em ter aquilo que é para você, para que você consiga ter mais tempo para pensar na sua própria vida. Depois dizem os Espíritos, a segunda coisa que é fundamental é a consciência tranquila. Consciência tranquila tem a ver com o quê? Com o presente, com o passado ou com o futuro? Tem a ver com o passado. Consciência tranquila é olhar para trás e não ter remorso do que se fez. Isso significa o quê? Que eu consegui realizar o perdão e o auto-perdão. A consciência tranquila é a solução do passado na minha vida. E o terceiro elemento, qual é? A fé no futuro. Posse do necessário, consciência tranquila e a fé no futuro. A fé no futuro é exatamente acreditar no futuro. O que seria isso? Que existe um Deus que me cuida, que eu sou uma alma imortal e que eu estou fadado à felicidade. Se nós fizermos isso nas nossas vidas, aproveitarmos nesse nosso ano para utilizarmos essas ferramentas para o nosso progresso, não tenho dúvida de que teremos um ano maravilhoso nas nossas vidas. Então, se eu conseguir trabalhar isso no ano que vem, nós vamos conseguir fazer um ano maravilhoso. Nós vamos olhar para trás e dizer, eu não me preocupei com as coisas materiais mais do que eu devia. Eu cuidei só da posse do necessário, porque isso foi suficiente para mim, para eu não ficar desesperado.
Então eu pude cuidar das pessoas, eu pude olhar para outras coisas, porque eu não trabalhei desesperadamente e depois me arrependi de não ter dado lugar nos meus dias para as pessoas que me amavam. Eu terminei o ano com a minha consciência tranquila, porque eu olho para trás e não tenho remorso do que passou, porque eu perdoei quem me machucou. E eu me auto-perdoei daquilo que fiz. Eu procurei pedir perdão, conceder perdão. Eu libertei a minha alma da escravidão que ela vivia. Eu tirei o passado do meu presente. Então eu tenho muito mais presente do que tinha ontem. Resultado, a consciência tranquila me deu mais momentos de viver o agora. E por último, a fé no futuro. A certeza da imortalidade, a certeza de que eu serei uma alma feliz e, fundamentalmente, a presença de Deus, o nosso soberano Senhor, que nunca se cansa de cuidar de nós. Levemos essa lição para o ano que vai começar, para que Ele e nós possamos fazer um casamento maravilhoso e possamos terminar o ano que vem repletos de vitórias, que não são as vitórias simplesmente do mundo, mas as vitórias que ninguém vê, que ocorrem no silêncio dos nossos corações e que certamente são o grande propósito pelo qual nós renascemos. Que maravilha, Jorge. Muito bom, muito obrigado mesmo. Jorge, nós temos aqui já algumas perguntas. Deixa eu alcançar a primeira. A Denise Balodi, ela coloca assim: conforme você disse, então, ainda estão reencarnando espíritos para a sua última chance? Porque ouço dizer que agora só reencarnam espíritos bons e superiores para o mundo de regeneração. Denise, para o mundo de regeneração, vamos ficar com os espíritos bons. Eu não diria os espíritos superiores, porque o mundo de regeneração, ele não é um mundo superior. O mundo de regeneração é um mundo formado por almas que querem se transformar. Veja que ele não é um mundo de regenerados, é um mundo de regeneração. Quem habita o mundo de regeneração? São as pessoas que dizem: errei, mas quero me consertar. Eu estou disposto a fazer o que eu puder para ser uma alma melhor. Essa é a diferença. Nós não somos assim. Nós ainda dizemos: errei, fiz errado, gostei do que fiz e quero fazer de novo. Então, esse não é um perfil de mundos de regeneração, esse é um perfil de mundo de provas e expiações. E aí, na Terra, hoje, nós ainda temos muita perturbação. Nós temos particularmente 4 tipos de espírito perturbado na Terra hoje, que há muito tempo não encarnavam e estão encarnados todos em função dessa abertura do mundo espiritual para esse período. São eles: os perturbados pelo poder, espíritos ligados a poder, a mando, a autoridade, totalitários e déspotas, está tudo reencarnado, enlouquecendo a gente. 2, espíritos alucinados por dinheiro. Então, eles destroem o meio ambiente, eles matam pessoas, escravizam pessoas, fazem tudo o que tiver que fazer por dinheiro, pela posse material. São muito ligados à matéria, ao gosto pelas coisas materiais. 3, os perturbados na área da sexualidade. Então, a perversão sexual que a gente vê nos nossos dias atuais tem a ver com uma quantidade grande de entidades perturbadas nessa área que estavam, de certa maneira, retidas. Elas estão reencarnando aí de maneira muito intensa, exatamente para testar a nossa capacidade de sermos realmente bons. E a 4 dessas entidades são os ligados à intolerância religiosa. Então, aqui é poder, sexo, dinheiro e religião. São essas 4 áreas que são de grandes quedas do ser humano, que estão reencarnando em grande parte, mas eles estão tendo uma última chance. Quando esse período tenebroso da encarnação dessas muitas entidades perturbadas acabar, aí eles vão passando na Terra, esse conseguiu melhorar, então permanece para uma possível tentativa na regeneração. Esse não melhorou, então você já vai migrar para um mundo de provas e expiações. Essa última obra agora que o Divaldo está colocando, ela fala exatamente disso, desse processo de migração das almas para o outro lugar que já teria começado, já está se dando esse processo de migração das entidades. Mas ainda tem muito para acontecer, porque ainda tem muita perturbação.
Nós podemos dizer que a gente entrou na regeneração quando a Terra não tiver mais nem guerras e nem fome. Enquanto alguém morrer de fome, enquanto existir guerra, não faz sentido falar que o nosso mundo já é um mundo de regeneração. É o ópio, né? O ópio. O ópio. Thaís Elaine de Assunção, é a Terra ou a humanidade que muda na regeneração? É a humanidade. O planeta é o mesmo. Os rios, os mares, as montanhas não vão mudar. A crosta do planeta não muda. O que muda é a natureza de quem permanece no orbe. Como fosse assim, imagine que você tem uma escola e tem um monte de aluno perturbado e bons alunos. E de repente alguém chega e diz, olha, os alunos que estão atrapalhando, eles vão sair daqui e vão para uma outra escola, para outra lá. E eu vou deixar os melhores alunos aqui, e eles vão para outro local para eles continuarem aprendendo lá para onde eles vão. A escola onde os alunos bons ficam não muda, ela está do mesmo jeito, é a mesma sala, as mesmas escadas, as mesmas coisas. Com o tempo, os bons alunos que restaram nessa escola, eles vão cuidar mais da parede, não vão quebrar as carteiras, vão limpar mais a sala. E depois de um tempo, você vê que, nossa, a escola está bonita. Então, a terra deverá se transformar, porque pessoas com mais respeito ao meio ambiente, com mais respeito ao outro, ficarão no planeta. E isso vai naturalmente levando uma lenta transformação progressiva do planeta. Mas, no ponto de vista que você está perguntando, quem muda é a humanidade, agora. Agora, essa humanidade renovada muda a Terra amanhã, porque os nossos rios voltarão a ser, todos eles, plenamente piscosos, não teremos mais lixões, nosso respeito ao meio ambiente vai ser incrível, vamos resgatar muitas áreas que estão devastadas, a forma do homem lidar com a alimentação vai mudar, e isso vai trazer para nós uma nova conceituação de como lidar com o meio ambiente. Então, aí a Terra muda, porque a humanidade mudou. Muito bem. Vânia Canela, Senhor Jorge, a gente perdoa, mas quando a pessoa te agride novamente, dá vontade de esganar a pessoa. Com Dar certeza. outra face tá difícil. Como posso fazer para entender isso e perdoar novamente? A primeira coisa que tem que fazer, Vânia, é saber quem é essa pessoa. Eu vou dividir as pessoas em 3 grupos. Um primeiro grupo estão as pessoas que não são da sua necessária convivência. É o vizinho do prédio, é uma prima que você tem, é um colega de trabalho, uma pessoa que cruza a sua vida, mas ela não necessariamente faz parte da sua história cotidiana. Quando a gente está com pessoas assim, o que a gente faz? Não guarda mágoa, não guarda ódio, para não atrair o cidadão para perto, mas a gente mantém uma certa distância, não vai tratar mal, mas a gente, bom dia, bom dia, bom dia, mas não vai mais muito perto, porque você vai se machucar. Se você tem uma pessoa no seu ambiente de trabalho que toda vez que você chega e diz, nossa, mas você é ridícula, hein? Olha o cabelo, você está acabada, minha filha. Você está morta. Se fosse você, eu comprava um caixão e me jogava dentro. Então, se você tem uma pessoa que só diminui, só põe você para baixo, por que você vai ficar? Não, eu tenho que perdoar, e aí não adianta. Então, esse primeiro grupo de pessoas, que são pessoas que só fazem nos machucar, né, que o povo tem agora gosta de chamar de pessoas tóxicas. Se é uma pessoa dessa natureza, que tem uma característica desse tipo, o ideal é a gente manter a distância. Tocar nossa vida, não há necessidade de você conviver com esse indivíduo. Classe número 2 de pessoas são aqueles que vivem conosco, fazem parte da nossa história. Não dá para dizer, isso aqui não tem como, porque a pessoa mora conosco. Mas são pessoas que não necessariamente nós temos a obrigação de conviver com elas até o fim da nossa existência. Não somos obrigados a viver com as pessoas até o fim da nossa... Não, agora vai ser até o final. Não, a gente vai conviver com as pessoas enquanto a gente achar que isso é conveniente. Então, se a pessoa nos agride, nos ofende, partiu até, acabou o respeito, a gente convive com pessoas que só fazem nos ofender, humilhar e nos fazem muito mal, a gente precisa rever essa relação, se ela deve continuar ou não.
Só cada um de nós é que deve saber se fica ou não numa relação que tem essas características. Às vezes você está com um companheiro que é muito perturbado e você tem recurso emocional para ficar com ele por mais tempo. Se você tem, se acha que isso é o melhor para você, se você se sente mais incomodada em sair do que ficar na relação, então fique. Mas se você tem essa sensação de que o outro não lhe ajuda emocionalmente, ao contrário, o outro lhe diminui, lhe destrói, lhe humilha, acaba com a sua vida, então a gente começa a pensar na possibilidade de que essa relação não está sendo boa. Só que a gente só deve sair de uma relação depois que tiver esgotado todos os recursos. Porque, segundo a doutrina espírita, quem nos cobra o erro não é ninguém, é a nossa consciência. Então, se você desiste de uma relação sem ter tentado tudo, amanhã sua consciência cobra. Para você poder sair sem ter cobrança da consciência amanhã, faça tudo que você puder. Utilize todos os recursos que você tem, pondere todas as possibilidades. Se não tiver jeito, se você já tentou tudo e não deu certo, aí dá para a gente pensar em sair. Mas enquanto você disser assim, tem tal coisa que eu ainda não tentei, não faça para a consciência não cobrar amanhã. Eu lhe recomendo ler a questão 940 do Livro dos Espíritos, que fala sobre as uniões antipáticas, em que os Espíritos nos asseveram que não é necessário que a gente se coloque nessa condição de tanto sofrimento com relação a conviver com pessoas que nos fazem tanto mal. E a leitura do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chamado Não Separeis o que Deus juntou, que é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que trata especificamente dessa questão. É um capítulo, inclusive, que só Kardec escreve, não tem instrução dos espíritos. Os espíritos não deram mensagem sobre esse assunto. Mas Kardec faz algumas observações bem interessantes sobre essas relações. E o terceiro tipo de relação são aqueles que são de laços de sangue. Não existe ex-pai, não tem ex-mãe, não existe ex-filho, não existe ex-irmão. Então, esses a gente vai conviver até o final. Não se joga mãe em asilo, não se expulsa filho de casa, não se faz ruptura com o irmão para ficar de mal o resto da vida. Nós temos o direito de nos aborrecer, de brigar, nós somos humanos, mas a gente precisa rever nossos pontos. Se está difícil, como você fala, porque a vontade é desganar a pessoa, você mantém um pouco mais de distância, mas não vire as costas. A gente não abandona ninguém pelo caminho, tá? A gente não abandona filho, não abandona irmão, não abandona pai nem mãe. Esses fazem parte da nossa história espiritual. Então a gente vai se dar sacrifício, vai ser sacrificial. Mas a gente precisa rever os conceitos. Se for uma mãe, um pai, pior ainda. Aí você não pode abandonar. Não se pode fazer nada nesse sentido. Mesmo que nossos pais, meu pai era tão difícil, não tem problema. Você tem uma dívida de gratidão com ele enorme. Mas o meu pai nem me criou, só me jogou no mundo. Ai, meu Deus, um corpo, como é maravilhoso. Só de ter dado o corpo, você tem uma dívida que não paga com ele. Ele nem precisava ter feito nada. Só ter oportunizado a você renascer já é uma dívida impagável. Então, para filhos, irmãos, pai e mãe, não tem escapatória. A gente vai tentar trabalhar o máximo que a gente puder. Se for muito difícil, que não tiver jeito, a gente mora numa casa, outros moram na outra, mas a gente não quebra vínculo. Mantém até o final. Então pense aonde está colocada a pessoa que você quer esganar para tomar a decisão mais acertada com relação a cada um desses casos. Pense bem. Ai, ai. A Rosemar Almeida, ela gostaria de saber por que a Cabala foi escrita. Vixe, ela é de Volta Redonda. Grande abraço, ela disse. A Cabala surgiu como uma tradição oral, ela não era texto. Nós não temos uma informação assim segura de quando foi que ela surgiu no mundo. Os cabalistas dizem, mas é uma fala que é deles mesmo, então não dá para a gente dizer, olha, tem a comprovação científica disso. Não temos comprovação científica, mas a fala deles é que ela teria surgido com Abraão, quando escreveu uma obra chamada Sefer Yetzirah, o livro da formação. É um livro de 3 páginas, 3 folhas, só tem 3. Livro da formação, Sefer Yetzirah.
Só que a primeira obra, efetivamente, que a gente pode dizer, olha, essa obra é uma obra que existe e que tem um conteúdo, foi escrita e tal, é uma obra escrita na época da destruição do Templo de Jerusalém, do ano 60 e pouco, o templo foi destruído em 70, mas ela é um pouquinho antes. É uma obra escrita por um rabino chamado Shimon Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai. Ele pega todo o conhecimento oral da Cabala e coloca em livro. São 22 volumes. A obra se chama Zohar. Z-O-H-A-R. Zohar, ou Zohar. É uma obra que tem a base do extrato da Cabala. Depois, na Idade Média, vieram muitas obras que foram escritas, né? Nós temos Isaac de Lúria, deixou uma obra maravilhosa chamada Sha'ar HaGilgulin, o Portal das Reencarnações. É também uma obra muito importante da Cabala. E ele mesmo, Isaac de Lúria, dizia que ele era a reencarnação de Rabi Shimon Bar Yochai. Então, ele dizia, eu sou a reencarnação de Rabi Shimon, e essa obra é a parte 2 dos 22 volumes que Rabi Shimon escreveu lá atrás. E o Zohar levou 13 anos, né? Dizem, né? Na 13 caverna. anos dentro de uma caverna. Ele escreveu dentro de uma caverna e saía luz dentro da caverna. E um detalhe, enquanto ele escreveu, o profeta Elias visitava ele na caverna e revisava o texto. E aí há uma crença dentro do judaísmo que quando você estuda mesmo Cabala de verdade, Elias comparece para ajudar você. É voz corrente que Elias ele gosta de sentar com quem estuda muito a Cabala. Além de estar nas circuncisões, né? Porque é outro trabalho. Além de estar nas circuncisões. Veja que isso é judaísmo. E aí você tem imortalidade da alma, você tem mediunidade, você tem uma série de princípios espíritas aí colocados por dentro disso. E interessante que logo no início do Zohar, eles citam que a Cabala voltaria por volta de 1840, não é? Está na introdução do Zohar. A Cabala vai ser esquecida, mas por volta da década de 1840, o conhecimento da Cabala vai voltar ao mundo. E aí foi o que aconteceu com a chegada de Heydersville e depois a codificação kardeciana na década seguinte. Legal, né? Muito legal, muito interessante. Evanir Ferrari, Jorge, ele pergunta sobre a visão do movimento espírita quanto a vacinas que dizem terem sido elaboradas com fetos abortados. Questão moral. Olha, Isso. existe muita fake news hoje. A gente teria que ter certeza se essas coisas existem ou não. O pessoal fala tanta coisa, que a gente tem que ficar quieto esperando, na verdade, as coisas se apresentarem como são. E a utilização de fetos não faz assim, eu não sei, eu não entendo nada de vacina, mas não faz muito sentido, porque você trabalha, na verdade, é o vírus. O que se trabalha com vacina, ou é carcaça de vírus, ou é o vírus amortecido, tem várias técnicas, mas eu desconheço técnicas que utilizem tecidos de fetos. Eu nunca vi nada nesse sentido. Eu andei procurando, mas não achei nada que apontasse para isso. Eu sei que cosméticos que tem colágeno, que as mulheres usam para tirar ruga e tal, né, existem pessoas que dizem que há tecidos de fetos nele, e aí até faz mais sentido, porque é um tecido jovem, que para dar mais elasticidade para a pele e tal, faz até mais sentido, mas numa vacina que vai trabalhar especificamente vírus, eu não vejo a correlação entre fetos e vacina. Eu precisaria primeiro ver o que a gente tem de realidade sobre isso para a gente poder se posicionar. A doutrina espírita, ela não interfere nas questões da natureza material, das descobertas humanas, para a gente não ter uma ingerência do mundo espiritual no mundo corporal. Eles deixam a lição geral e o homem, então, baseado nessa lei que norteia a nossa conduta, toma as decisões que ele achar mais interessante. Por enquanto, esse negócio de tecido de feto ainda, pelo menos no meu entendimento, ainda é especulação e
muito provavelmente deve ser uma fake news. Vou até dar uma olhada, mas acho que tem muito sentido. Tem bem cara de fake news mesmo. É. A Terezinha Macedo, ela perguntou no chat aqui agora há pouco, de quem é, ela pede o link, na verdade, do vídeo que nós passamos no início, com relação à mensagem, que é a mensagem de Emmanuel, Carta de Ano Novo. Aquele vídeo está no canal do IGESE, IGESE. Dá um Google aí no YouTube, canal do Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Perfeito. Jorge, a última pergunta para a gente finalizar. Temos outras aqui, mas nosso tempo vai avançando. A Maria João Coelho diz assim: minha filha de 48 anos desencarnou de forma inesperada. Ela sofria de claustrofobia e penso que o desencarne foi acelerado por causa deste problema. Será que ela, no mundo espiritual, continua com medos? Maria, é possível, sim, que os traumas emocionais que sua filha tenha, eles se transfiram do mundo corporal para o mundo espiritual. Por quê? Porque a morte, ela não transforma as almas. A gente, como nós éramos aqui, nós temos a tendência de ser do lado de lá. Mas a notícia boa que eu tenho para dizer para você é que lá a assistência espiritual é muito grande. Então, ainda que sua filha tenha os seus problemas de ordem psicológica, que muitos de nós possuímos, a coletividade de espíritos que nos socorre no mundo espiritual no momento do desencarne e que cuida de nós nesse processo de adaptação do outro lado da vida, conhece a nossa intimidade, sabe lidar com as nossas dificuldades, com os nossos traumas, com as nossas limitações, e muito provavelmente, independente dela ter ainda essa fragilidade, há uma equipe que cuida e que sabe e que, portanto, trabalha para que isso não aconteça. A tendência natural da gente, quando desencarna, é ser acolhido pelos nossos familiares, nossos pais, nossos avós, às vezes filhos que já desencarnaram, vêm nos receber até para que a gente consiga se adaptar melhor do que só ver rosto estranho. Meu Deus, não conheço ninguém aqui, esse pessoal. Aí aparece o pai, a mãe, você já fica mais tranquilo, porque você sabe que não está num local inseguro, está com pessoas que você sabe que são da sua confiança. Então, muito provavelmente, sua filha desencarnou, assistida por alguém da família, a gente geralmente vai para um local de socorro, fica no mundo espiritual, uma espécie de hospital, se recuperando do trauma, né, do susto da desencarnação, ainda mais ela que foi de forma inesperada. Mas a gente não fica sozinho. A nossa tendência é ficar apoiado pelas pessoas. Que a gente lê nas obras espíritas de pessoas em sofrimento, dentro do umbral, coisa semelhante, isso está reservado para espíritos que são muito endurecidos, frios, indiferentes, que não aproveitaram a vida. Mas quando você tem alguém que é uma pessoa que foi operosa, que cuidou da família, que não tem questões em aberto para resolver da sua conduta, não há sentido nós imaginarmos que a pessoa vai desencarnar e vai passar no processo de sofrimento. Ela é acolhida. Vai ficar frágil? Vai ficar frágil. Ninguém desencarna, é muito raro desencarnar, não, vamos embora, vamos trabalhar. Desencarna frágilzinho, passa por um período de adaptação e depois começa as suas atividades bem devagarinho, tomando a sequência do que tem para fazer. Então, sua filha, muito provavelmente, deve estar nessa condição. Claustrofobia deve seguir por um tempo, ela vai ter que tirar isso emocionalmente de dentro dela, mas a equipe espiritual que nos socorre é sempre excelente e sabe como cuidar de todos nós. Que maravilha. Obrigado pela resposta. Eu quero colocar aqui. Não deu para colocar os comentários hoje, porque foram muitos. Oh, Silvana Godoy. Meu Deus, não podia, ela não podia ficar fora? Ela tem que ter, né? Pela sua arte. Claro. Nossa artista, não temos que exportar essa moça. Temos que cadastrar lá na FEB para ela produzir para o Brasil, no SEI para produzir para o mundo. Para o mundo. Silvana tem um talento. Obrigado, Silvana. E é tudo voluntário, viu, Jorge? E assim, o que ela tem, a habilidade que ela tem é uma habilidade de bom gosto, de arte, que isso aí não, você não aprende, isso aí é dom.
Aí, por exemplo, a pessoa diz, não, essa cor não fica boa. Então, isso é um talento. Não é todo mundo que tem. Se eu for querer fazer, coitado de mim, eu não dou conta, né? É igual querer desenhar. Eu não desenho nada. Se eu for desenhar, fica tudo feio. Então, assim, é arte, é dom. Muito bom. Tem que aproveitar o talento dela. A gente Parabéns, aproveita. Silvana. A gente suga bem ela aqui, viu, Jorge? Que nem a gente suga Isso, tem que você. sugar mesmo. Sugar. Bom, pessoal, infelizmente não vai dar para responder. Tem muitas outras perguntas aqui, mas não vai dar para respondê-las hoje. Tem os pinga-fogos da vida, né, Jorge? O pinga-fogo da Web Rádio Fraternidade, às segundas-feiras. Tem o pinga-fogo da FERO, a Federação Espírita de Rondônia, às quintas-feiras. Então, eu peço que vocês encaminhem também para lá essas questões. O Jorge, por ano que vem, já estamos abusando dele, dia 15, 16 de janeiro, é uma quarta, é um sábado, vamos ter a presença do Jorge com a Eulália Bueno, às 15 horas, para eu vou amar fazer isso, vou amar. Nós, então, sem sombra de dúvidas. Bom, eu quero citar aqui as muitas cidades que eu consegui tomar nota. Já peço desculpas para aquelas que eu não citar, porque foram muitas, mas começando por Recife, no Pernambuco, São Luís do Maranhão, Uberlândia, Minas Gerais, um beijo para a Beth, Montes Claros, Minas, Belém do Pará, BH, Salvador, Bahia, Congonhal, Minas, Olímpia, em Pernambuco, Candiota, Rio Grande do Sul, Criciúma, Santa Catarina, Morro do Chapéu, Bahia, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Goiôerê, no Paraná, Rio de Janeiro, capital, Vitória, Espírito Santo, Curvelo, em Minas Gerais, Jaú, São Paulo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vitória da Conquista, na Bahia, Ponta Grossa, Paraná, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Niterói, no Rio, Jequié, na Bahia, beijo para Mônica, Serrinha, na Bahia, Ouro Preto, de Rondônia, Belo Jardim, Pernambuco, Medianeira, Paraná, Florianópolis, Santa Catarina, Duque de Caxias, no Rio, Curitiba, Paraná, Jaciara, Mato Grosso, Bela Vista, Goiás, Barra, na Bahia, João Pessoa, na Paraíba, Santo Amaro, na Bahia, Joinville, Santa Catarina, Brasília, Ibiporã, Paraná, Sapiranga, Rio Grande do Sul, Além Paraíba, em Minas, Jaguará do Sul, Santa Catarina, Juiz de Fora, Minas Gerais, Matias Barbosa, em Minas, São Gotardo, Minas, Itabaiana, Sergipe, Criciúma, Santa Catarina, Itabuna, na Bahia, Rio Maria, no Pará, Volta Redonda, no Rio, Teresópolis, no Rio. Temos amigos do Reino Unido, da Suíça, das cidades paulistas de Votuporanga, Aguaí, Pirassununga, Campinas, Cachoeira Paulista, São Paulo capital, Santo Amaro, Bauru, Matão, Piraju, Santos, Araras, Ribeirão Preto, Piracicaba e muitas outras que certamente eu pulei, que São Pedro, São Paulo, Munique, na Alemanha, Portugal, Lisboa. Apareceram várias aqui agora que você falou. Enquanto eu vou falando, vai aparecendo aí, né? Vai aparecendo. Joinville, já falei. Palmas, Tocantins. Cariacica, Espírito Santo. Natal, Rio Grande do Norte. Toledo, no Paraná. Itabuna, Bahia. Cascais, Portugal. Campo Bom, Rio Grande do Sul. Limoeiro do Norte, Ceará. Campina Grande, na Paraíba. Meu Deus, São João da Boa Vista, São Paulo. Santa Bárbara do Oeste também. Olha. Um dia você imaginou que no Centro Espírita ia caber tanta gente? Jamais. Jamais. Legal, né? Passamos de 600 pessoas aqui em dado momento. Sério? Joga, São Paulo. Dublin, na Irlanda. São Bernardo no Campo. Olha. Estou vendo Mônica de Jequié aqui. Mônica Costa. Ela vai falar assim, Jorgito! É. Muito bem. Olha só, estou dizendo que você está famoso. A Mônica, ela aqui, ó. Jorge está famoso. Conchal. Tá. E Conchal, o pessoal de Conchal, o pessoal de Porto Velho. Não é? Muito bom. Eu quero indicar, para quando o Jorge falou sobre perdão e auto-perdão,
E agora, com a Mônica passando aqui pelo nosso chat, eu quero indicar a palestra da Sâmia Awad, a esposa que ela fez no último domingo, exatamente sobre esse tema, perdão e auto-perdão. É imperdível. Canal do Peguei e Jequié Bahia. pincei algumas coisinhas dela para cá. É o canal do SEAC Jequié, na Bahia. Ok? Jorge, muito obrigado mais uma vez. E teve um comentário aqui que disse aquilo que eu já disse para você. A pessoa falou assim: eu queria ver as preces de Jorge Lahar reunidas em MP3. Então, nós te pedimos a prece final, por gentileza. Ai, tá bom. Então vamos orar. Querido Senhor das nossas vidas, que nos oportunizaste todo um ano para que nós pudéssemos crescer diante da tua lei, que nos ofereceste tantas oportunidades para que aprendêssemos, Senhor, o caminho para a felicidade espiritual. Quantas chances tu nos concedeste, dentro e fora do nosso lar, dentro e fora das nossas almas, para que descobríssemos a tua presença derramada sobre as nossas vidas. Quantas vezes, Senhor, o pior não nos aconteceu porque tu estiveste presente. E quantas oportunidades escaparam por entre os nossos dedos, pela nossa incapacidade de tornarmos úteis os nossos dias. É por isso, Senhor, pela grandeza que significa o tempo que temos na terra, pela grandeza que existe em cada minuto que a terra nos concede dentro do corpo, com esse esquecimento parcial passado, convivendo com entidades que já viveram conosco dentro do lar, sem que nós possamos entender claramente quem são eles. Que oportunidade maravilhosa tu nos concedeste, Senhor. E tu ainda coroaste todas essas oportunidades de crescimento com a luz da doutrina espírita, para que pudéssemos entender de forma mais nítida em que cenário nos movimentávamos. Quais as oportunidades que tu nos concedias e as chances que nos foram oferecidas para o despertamento verdadeiro das nossas almas. Por todo o ano que se passou, por todas as oportunidades que tu nos deste, nós comparecemos diante de ti, apenas para te agradecer todas essas chances. Apenas para te dizer o nosso muito obrigado, Senhor. Apesar das nossas carências. Para te falar da nossa gratidão pelas nossas lágrimas, pelas nossas tristezas, por todas as coisas que te pedimos e que não conseguimos alcançar, por todos os nãos que tu nos concedeste. Nós comparecemos diante de ti para te agradecer por todas essas coisas. Porque através do conhecimento que o Espiritismo nos oferece, nós conseguimos entender que em cada uma das tuas negativas, por trás de cada uma delas, estava um grande sim que tu queres nos oferecer, Senhor. Porque sabemos que o não que tu dás ao homem é o grande sim que tu dás ao espírito, que tem a oportunidade de se libertar diante da vida. É por essa compreensão nítida do que é viver que nós não poderíamos deixar de te agradecer por todo o ano que passou. E te agradecer pelas vitórias que nós conseguimos, pelos êxitos morais que nós tivemos, pelos momentos que pensamos que íamos cair,
mas que tu nos resgataste, que tu nos puseste no colo e evitaste que o pior acontecesse. Por todas essas coisas, nós vimos depositar aqui a nossa verdadeira gratidão. Agradecer-te por tudo que tu não nos deste, porque sabemos que o que tu não nos deste era o que mais precisávamos, Senhor. Por isso, muito obrigado por tudo que tu não nos concedeste, mesmo que nós tenhamos te pedido ardentemente, tu que sabes quem verdadeiramente somos, não nos ofereceste agora para poderes nos conceder em plenitude amanhã, quando formos reais merecedores daquilo que tanto queremos. Assim, recebe a nossa profunda gratidão, Senhor. O nosso muito obrigado pela tua assistência e pelos companheiros espirituais que estiveram ao nosso lado durante todo o ano, que cuidaram de nós, que nos protegeram, que nos intuíram, que durante o sono nos alertaram de tantas e tantas oportunidades de serviço, de tudo que nos aconteceu. Nós só temos a te agradecer e te dizer do fundo das nossas almas que nós estamos mais prontos agora para o ano que vai começar. Dá-nos, Senhor, novas chances de sermos úteis para nós aproveitarmos a vida em plenitude, sabendo saborear os nossos dias, viver de maneira desperta, quebrando as algemas com o passado que nos infelicita, concedendo perdão aos outros e a nós próprios, e fortalecendo em nós a excelsitude da graça de percebermos a tua existência nas nossas vidas, a sublime dádiva da imortalidade e a mais extraordinária das tuas promessas, a de que a felicidade nos aguarda, Senhor. Por tudo isso, nós só temos a te agradecer e te rogar. Dá-nos um ano novo, Senhor, que nós, de alma renovada, nos apresentaremos diante de ti. Obrigado, Senhor, por toda a tua proteção e por toda a tua misericórdia. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado. E um 2021 de muita paz, de muita harmonia, de muito crescimento e aprendizado. Suas últimas palavras, por favor, Jorge. Eu só tenho a agradecer essas oportunidades todas e dizer a todos nós que a gente aproveite essa chance. Meu Deus, o Espiritismo é extraordinário demais. A gente precisa entender a essência dele, não ficar na periferia, só na periferia, mas é conhecer e cair para dentro. Mergulhar no fundo da alma e voltar com a alma renovada. Esse é o objetivo. Só conhecer esse monte de princípio espírita até ajuda, mas não salva a criatura. O que salva é realmente fazer o uso disso, mudando nas coisas que às vezes o mundo não vai ver. Ninguém vai saber, mas nós sabemos as vitórias que a gente conseguiu no silêncio do nosso coração, dentro do lar, no ambiente mais estreito da nossa vida, mas que a gente conseguiu superar a nossa pequenez. Isso é que é o essencial. Colocar para dentro, vivenciar, né? Muito obrigado, de coração. Estou com o coração aqui felicíssimo por finalizar esse ano com essa mensagem linda que você trouxe para a gente hoje. E espero que ela seja útil. Com certeza. Para mim, está 3 sendo. lições. 3 lições. Presente, passado e futuro. Perfeito. Muito obrigado. Vou colocar um vídeo aqui novamente da Silvana com uma mensagem de feliz 2021 para todos nós. Um abraço, meu amigo. Um abraço a todos. Grande beijo.